Propriedade imobiliária. Professor Ademilson por aqui, com mais uma aula quentinha, crocante e direto do forno para você. E o que é que nós veremos nesta aula? Qual a legislação a respeito de propriedade imobiliária? O que é preciso para uma pessoa ter da propriedade imobiliária? E qual a documentação necessária para registrar o imóvel? Alerta! O preconceito está matando milhares de pessoas todos os dias. Ele é o mal da nossa sociedade moderna. O preconceito, ele está impregnado. Ele é um mal que está infiltrado na sociedade. Nunca se matou tantas pessoas todos os dias por causa de preconceito no Brasil. Veja bem, atualmente 20 a 25 milhões de pessoas, vivem em favelas no Brasil. E o que isso tem a ver com direito à propriedade, professor Ademilson? Tudo, simplesmente tudo. Antigamente, tinha o senhor, lá da propriedade e tinha os escravos. Os escravos, eles tinham um lugar para viver, porque era senzala, Eram acorrentados e coisa e tal, mas viviam na senzala. Daí teve a libertação dos escravos, e estes escravos, eles foram expulsos das fazendas e tiveram que ir para as cidades. Nas cidades, eles não tiveram aonde viver, não ganharam trabalho nem nada. Daí tiveram que ir para onde? Para os morros, para os lugares aonde ninguém morava, construir as suas cabaninhas e tentar, enfim, de alguma maneira se alimentar, de alguma maneira sobreviver. E hoje em dia, essas pessoas são tratadas com bala, com preconceito. E eu queria que fosse bala doce, mas é com bala de espingarda, com bala de revólver. Então, cuidado. O preconceito é um sério problema. A distribuição da terra é o pior dos problemas, acredito eu, existentes no Brasil. A falta, de moradia decente, algo que está lá na Constituição para todas as pessoas. Legislação a respeito da propriedade imobiliária. A Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, ela traz a seguinte passagem: é garantido o direito à propriedade. Ou seja, no início, o direito à propriedade é absoluto. Não, a pessoa tem a propriedade ou ela não tem a propriedade. Porém, com o tempo, o direito à propriedade, ele passou a ser visto com um aspecto social também. Por exemplo, o Código Civil, no seu artigo 1228, ele faz a seguinte passagem: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como,
evitado a poluição do ar e das águas. Vejam quantas coisas importantes, senhoras e senhores. Já o inciso 3º do Código Civil, ele fala a respeito de quando que o proprietário pode ser privado da propriedade da coisa. Nos casos, né, de desapropriação, por utilidade pública, o interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público eminente. Ou seja, existem, né, circunstâncias onde que o poder público pode solicitar desse imóvel, pode utilizar deste imóvel. Já o inciso 4º, ele traz os princípios de quando que é possível, né, se usucapiar um imóvel. Onde que ele fala aqui, ó, posse ininterrupta, de boa fé, né, interessante, isso importante, por mais de 5 anos, no caso, né, de uma ou de várias pessoas, onde cada uma tem a posse por determinado período de tempo, e depois, né, outra pessoa adquire a posse deste imóvel. Função social da terra. Perceba que, como eu disse, no início, a pessoa ela tinha a propriedade e era garantido a propriedade para a mesma. Em seguida, olhou-se, né, para a função social da terra. Por exemplo, o inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal traz a seguinte passagem: a propriedade atenderá à sua função social. Já o artigo 1228, inciso 1º, né, do Código Civil, vai trazer da seguinte passagem: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, né, a flora, a fauna, as belezas naturais e o patrimônio artístico, conforme eu informei anteriormente. Eu queria reforçar isso, a função social da terra, onde que a pessoa, né, que possui a propriedade, ela tem direitos e deveres. Por exemplo, nós vamos ter o zoneamento urbano. De certa maneira que não tem como existir uma fábrica em um local, né, de moradia, por exemplo. Essa fábrica ela estará descumprindo a sua função social. Ou ainda um imóvel urbano no centro de uma cidade, sem ser construído, sem estar cumprindo a sua função social, que é fornecer a moradia para as pessoas, aonde que alguém possui esse imóvel e está utilizando ele para fins, né, de especulação, para ganhar dinheiro. Então este imóvel ele vai sofrer sanções, vai pagar uma maior taxa de IPTU e coisa e tal. Ah, professora Denilson, e o que é preciso para que uma pessoa tenha o direito à propriedade imobiliária de um imóvel? A propriedade, né, ela é um direito real, sendo que para ter a mesma, a pessoa precisará registrar o imóvel em cartório. Assim ela obterá a matrícula, tendo a propriedade
e não apenas a simples posse. O Código Civil traz o seguinte conceito para o termo proprietário. O proprietário, ele tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. E o direito de reavê-la, né, do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Documentação necessária para registrar um imóvel. Está lá na lei dos registros públicos. Em todo caso, né, de desmembramento, parcelamento, o remembramento, será necessário ser emitido um memorial descritivo, assinado por profissional habilitado, a produção da planta também, e a emissão da RT, né, da anotação de responsabilidade técnica, no caso. Ou seja, para que uma pessoa tenha propriedade da sua posse, né, de um imóvel, a mesma tem que contratar um profissional qualificado, o qual vai medir deste imóvel, vai produzir da planta o memorial descritivo e emitir a RT e proceder junto ao registro de imóveis. O profissional de registro vai registrar, né, lá no livro número 2 e vai emitir da matrícula. Vai ser da matrícula, por sua vez, que vai dar o direito à propriedade. Eu sou um profissional da área e sinto que preciso aprender mais a respeito. Eu possuo uma série de treinamentos premium, treinamentos práticos. Tenho, por exemplo, o método georreferenciamento sem mistérios, o curso de confecção de plantas, o curso de operador de receptores GNSS, o treinamento estação total na prática e, enfim, uma série de cursos premium. Clique no link existente aqui na descrição do vídeo, conheça melhor os mesmos e adquira, né, os que forem de seu interesse. Um beijo bem lá no fundo do seu coração. Gratidão, gratidão mesmo por você ter assistido a essa aula. E nós nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais.